Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando da Bíblia. Hoje você vai conhecer ou relembrar 15 curiosidades sobre o Templo de Jerusalém construído pelo rei Salomão, o filho e sucessor do rei Davi. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer ver mais como esse aqui no canal, já peço que nos ajude deixando seu like, pois só assim o YouTube o divulgará para mais pessoas e com isso você estará abençoando o nosso trabalho. Inscreva-se também, caso esteja aqui pela primeira vez, ou se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações em todas, para não perder os vídeos novos que postarmos. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quinze curiosidades sobre o Templo de Salomão. Primeira, o Templo de Salomão foi um templo sagrado, dedicado ao Senhor. Ele foi construído na antiga Jerusalém e leva este nome por conta do homem que o edificou, que fora Salomão, um dos filhos e sucessor do rei Davi com Batseba. Segunda, o templo construído pelo rei Salomão ficava situado no Monte Moriá, mesmo lugar onde o rei Davi edificou um altar ao Senhor e onde também Abraão subiu com seu filho Isaque para oferecê-lo em sacrifício a Deus. Você encontra em 2 Crônicas 3, versículo 1. Terceira, o rei Salomão começou a construir o templo no 4º ano de seu reinado, de acordo com o planejamento que o seu pai, o rei Davi, havia lhe deixado. O templo levou 7 anos para ser construído. Vejamos o que diz as Escrituras. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês, do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Ele levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis 6, versículo 37 e 38. Quarta curiosidade. O templo que Salomão fez ao Senhor foi uma construção muito grande para a sua época. O Templo de Jerusalém possuía grande qualidade em sua arquitetura e muitas inovações para aquela época. Vejamos suas medidas segundo o que nos diz a Bíblia. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. 1 Reis 6, versículo 2. Quinta curiosidade. O templo foi construído somente com pedras lavradas, que se encaixavam umas nas outras perfeitamente, sem a necessidade de martelo, machado ou nenhuma ferramenta que se fazia barulho. Foi uma construção quase que silenciosa. Vejamos. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. 1 Reis 6, versículo 7. Sexta curiosidade. Haviam muitos homens a serviço de Salomão para a construção do templo do Senhor. Eram contados exatamente 70.000 homens carregadores de materiais, 80.000 cortadores de pedras, 3.300 chefes que supervisionavam o trabalho dos demais operários. Podia-se contar mais ou menos 200.000 homens no serviço. Enfim, eram muitos e muitos homens trabalhando somente na construção do templo. Vejamos. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, bem como 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. 1 Reis 5, versículo 15. Sétima. Uma outra curiosidade bem legal é que no templo havia uma escada tipo caracol, para subir aos seus 2 andares superiores. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. 1 Reis 6, versículo 8. Oitava curiosidade. Como o rei Salomão era um homem muito rico, ele mandou fazer o melhor templo para adoração ao Senhor. Tudo o que foi feito ali era de melhor qualidade. De materiais para sua construção foram utilizados a pedra e a madeira.
Os pisos foram revestidos com madeira de cipreste, segundo algumas traduções da Bíblia, e as paredes interiores foram feitas de cedros entalhado, com ilustrações de querubins, palmeiras e flores. As paredes e o teto eram todas revestidas de ouro puro. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente ao santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. 1 Reis 6, versículo 15, 18, 21 e 22. Nona curiosidade. Dentro do santuário interno do templo, Salomão mandou que fossem colocados 2 querubins esculpidos de madeira de oliveira e revestidos de ouro puro. Esses querubins representavam as criaturas que servem a Deus, sempre próximos ao trono do Senhor. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. 1 Reis 6, versículo 23 ao 28. 10ª curiosidade. Logo após a construção do Templo de Jerusalém, a Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, a sala mais reservada do templo, e ela foi colocada debaixo das asas dos querubins entalhados pelos pedreiros. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. 1 Reis 8, versículo 6. 11ª curiosidade. A Bíblia nos mostra que logo após os sacerdotes guardarem a Arca da Aliança no lugar santo, assim que eles se retiraram dali, veio uma nuvem que encheu o templo do Senhor. O Senhor havia se agradado da obediência de Salomão e seu zelo na construção de sua casa. Por isso encheu aquele lugar da sua glória, fazendo assim a sua habitação. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. 1 Reis 8, versículo 10. 12ª. A Bíblia nos mostra um lindo discurso que Salomão fez ao Senhor diante do povo de Israel. Nesse discurso de gratidão, ele demonstrou a vontade que seu pai tinha de construir o templo, mas que se finalizou através de sua vida. Vejamos as lindas palavras mencionadas pelo rei Salomão. Depois, o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali de pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra do meu nome. Mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra no nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra do meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você,
Ele construirá o templo em honra do meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido. E construiu o templo em honra no nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a casa, no qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. 1 Reis 8, versículo 14 ao 21. 13ª curiosidade. Como já falei, a Arca da Aliança era guardada num lugar separado dentro do templo. Esse lugar era uma sala chamada de Santo dos Santos. No Santo dos Santos só era permitido a entrada de um dos sacerdotes, que realizava todo um ritual antes de entrar nessa sala. O Santo dos Santos era separada dos restantes do templo por uma cortina de linho. 14. O templo construído por Salomão foi destruído por completo pelo rei Nabucodonosor II da Babilônia, em 586 a.C., após cercarem Jerusalém por 2 anos. Todos os tesouros que haviam naquele lugar foram levados para a Babilônia juntamente com o povo, e assim começou o cativeiro babilônico para o povo judeu. 15ª e última curiosidade. Anos mais tarde, após a volta de mais de 40.000 judeus do cativeiro babilônico, deu-se início a mais uma construção no mesmo local, que se deu o nome de Segundo Templo de Salomão. Porém, novamente, ele foi destruído pelo general Tito em 70 d.C. Hoje, a única coisa que resta do templo, ainda de pé, é o Muro das Lamentações, um lugar sagrado para os judeus, usado como local de orações e súplicas. Essas foram as 15 curiosidades que separei para vocês. Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho mais da Bíblia. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.